O Sensações está começando agora. Hoje vamos falar do autismo, um transtorno que afeta 70 milhões de pessoas no mundo. Esse é o tema do novo livro da psiquiatra Ana Beatriz Barbosa Silva, Mundo Singular. Ela fala como funciona a mente de uma criança com autismo e, a partir daí, como a família e os amigos podem aprender a lidar melhor com essa questão. Além disso, o relacionamento da criança autista na escola, na vida profissional, enfim. Eu vou começar falando do mundo singular. O autismo. Vamos lá. Deve ser um diagnóstico assim muito forte, né, para uma família. Muito. Né? Eu costumo dizer assim que toda vez que a gente dá um diagnóstico de autismo e que a gente tende a dar precocemente, antes dos 3 anos, e deve ser feito assim, os pais passam por um luto. Não um luto assim de perda daquele filho, mas a perda do filho perfeito que eles esperavam. Então isso é muito comum acontecer, e eu acho que uma das coisas que deixa os pais muito à vontade é quando a gente fala: olha, eu sei que você está muito triste, eu sei que não foi esse filho que foi desejado. A gente tem que lidar com isso com muita clareza, porque se você começa logo a acusar os pais que eles têm que aceitar, é muito difícil. Tem um luto inicial que é barra pesada. Que tem que permitir que a pessoa até extravase isso. Eu coloco pra fora porque isso. Muda a vida, ninguém se prepara para ter um filho autista, porque o autismo, né, uma criança com autismo, não é que ela é totalmente diferente, ela tem uma linguagem diferente, ela tem um universo diferente. Mas ela tem uma linguagem? Ela consegue? Só nos casos do autismo grave são mais difíceis, mas todos eles se comunicam de alguma forma. Primeiro, o que é o autismo, Leda? Que é bom a gente definir eu isso, acho também, né? Porque é um transtorno do desenvolvimento, quer dizer, aquele desenvolvimento neurológico que se previa ocorresse de uma maneira, não ocorre. E como é que se manifesta isso? Na dificuldade absurda de socialização, né? O autista não consegue entender o que ele faz para se socializar com você. Então, por exemplo, se você faz uma cara de irritado, ele não computa isso. Então, ele continua falando do que ele quer falar. Geralmente, eles adoram um assunto específico e eles não têm a leitura social. Não lê nas entrelinhas, não entende as expressões faciais, as expressões corporais. Então, o universo nosso, para eles, é bem complicado. É muito complicado. É muito cheio de detalhes. Por isso que eles gostam de coisas muito simples, do tipo animais, porque as expressões são muito simples. Cavalos, cachorros. O cachorro tem um rabinho, ele sabe que aquilo ele está feliz. E quando ele não abana o rabinho, ou ele mostra os dentes, ele tá zangado. Aquilo é muito simples para ele. Eles gostam de brinquedos previsíveis, por exemplo, trilho, trem. Eles adoram, são fixados em trem. Porque o que é mais previsível que um trem? O trem sempre corre num trilho, né? Então, eles têm uma cabecinha como se fosse assim, muita lógica. É tudo muito lógico, como se fosse um computador. Eles têm um raciocínio muito lógico. Então, essa alteração na socialização acarreta também alteração na comunicação. Exatamente por isso, porque eles não conseguem entender essa comunicação subliminar, essa comunicação gestual que a gente tem. E também alteração de comportamento. Eles vão preferir sempre coisas muito lógicas e repetidas. Então, por exemplo, ele cria uma rotina. Almoçar a tal hora, jantar a tal hora. Aquilo ele procura cumprir rigorosamente, porque aquilo dá uma tranquilidade para ele. Porque o nosso mundo para eles é um mundo de excesso de informação. Por exemplo, um autista... eles têm razão. Porque eles têm profunda razão. Por isso que a gente tem que fazer um papel de tornar o nosso mundo mais acessível para eles. Porque eles vão ser estrangeiros em qualquer lugar, nós não. E tem uma causa? Tem, a causa genética. Então nada a fazer. Nada a fazer no sentido... Assim, até nascer. Depois de nascer, exatamente. A interação da família, a estimulação cerebral. Mesmo que você não consiga a socialização, deve ter um jeito de estabelecer uma comunicação, né? Tem sempre, Leda. E tem uma coisa bacana, assim, que a gente diz, não fala nem que o autismo é uma doença única. A gente hoje fala o espectro autista. O que significa isso? Você tem desde pessoas que têm traços, e todas elas vão ter em comum a dificuldade desse relacionamento com o outro, de entender o outro. De se fazer entender e entender o que o outro pensa. Então você tem desde um traço leve, que são geralmente aqueles nossos amigos mais ermitões, que se comunicam pouco, vivem sempre sozinhos, mas
são gente boa, trabalham, são competentes no que fazem, até o autista grave, que é aquele que não aprende a falar, tem muita dificuldade em socializar realmente. E no meio disso você tem a tal da síndrome de Asperger, que são aqueles autistas que não apresentam alteração intelectual, são todos inteligentes, não apresentam alteração de comunicação, se comunicam, em geral aprendem a ler e escrever sozinhos, mas têm profunda dificuldade de socialização. Eu vou te dar só um exemplo. Tenho um menino autista de 16 anos e ele chegou agora numa fase que ele, dormindo, ele falou, tia, fiz xixi na cama depois de muito tempo. Eu falei, poxa, mas agora? Ele falou, mas xixi é diferente, é branco. Aí eu falei assim, e você se sentiu mal? Ele falou, não, me senti bem, mas achei absurdo, porque eu já sei fazer xixi, eu já sei me limpar, eu já sei isso tudo há muito tempo. E era ejaculação. Né? E aí depois eu expliquei para ele o que era, e você tem que explicar como se fosse um manual, porque eles têm uma cabeça lógica, eles entendem tudo. Aí ele falou, tá bom, então como é que eu beijo? Aí eu peguei aqueles bonequinhos que tem de teatro e fui ensinar. Aí ele, tá bom. Falei, então, João, você pega, aproxima a boca, quando tiver bem assim, direitinho uma boca na outra, você põe a tua língua levemente na boca da menininha e faz movimentos leves. Aí ele fez assim pra mim, mas que nojo. Aí eu falei, não, João, porque quando a gente gosta, não tem nojo. Aí ele falou, tá bom, então vamos lá. Aí a gente vai fazendo tudo direitinho. Um mês depois eu voltei, e aí, como é que foi? Ele falou assim, olha, eu acho que eu fui bem. Eu falei, mas por quê? Porque ela não me rejeitou, não me empurrou. Isso é um bom sinal, não é, Bia? Assim, tudo é muito matemática. Eu falei, excelente sinal. Mas você gostou? Ele olhou para mim. Olha, eu acho que treinando muito eu vou gostar, mas para falar a verdade, eu prefiro meu videogame. Eu acho isso muito bonitinho, porque ele pede para aprender, né? De alguma maneira a gente vai trazendo ele para o nosso mundo. Então, é um raciocínio muito diferente do nosso, mas ao mesmo tempo é deslumbrante, porque, por exemplo, um autista é incapaz de mentir. Ele é incapaz de simular sentimentos que ele não tem, ele é incapaz dessa riqueza que a gente tem, né, de mentir. Essa falsidade social. Exato. Ele não tem, porque ele não tem nem a leitura do social. Ele não tem essa falsidade. Você tá linda. Tô bem, tá linda, tá horrorosa. E ele não tem. Então, o autista, quando te diz, ou te faz uma demonstração de afeto, ou te dá um beijo, aquele beijo, aquele afeto é muito verdadeiro. É muito. Isso é tocante, assim. Agora, no tocante à família, deve ser complicado esse passo a passo todo dia, né? Diário. Muito. Porque... Tem alguma coisa que pode ajudar, além da psiquiatria propriamente dita? Tipo, você falou em cavalo, aí eu fiquei imaginando se existe uma terapia com cavalos, que agora eu esqueci o nome, mas que funciona para pessoas com problemas cerebrais. Os autistas... Será que funciona, assim, natação, cavalo, exercício físico? Tudo depende muito qual o hiperfoco dele, qual é o gosto dele. Por exemplo, tem animais em geral... Né? Exatamente. Animais em geral eles gostam muito, porque é fácil a comunicação. Eles entendem, porque os animais têm poucos recursos faciais ou gestuais, é bem limitado. E aquilo para eles é maravilhoso, porque eles conseguem entender e conseguem se comportar dentro daquilo. Como é que se trata um autista? Com terapia, com psicanálise ou com psiquiatria? Não, a coisa mais interessante é o seguinte, o autismo... Toma remédio? Muito pouco. O remédio, né, que a gente faz para o autista, na realidade, é uma maneira de deixar ele menos agitado, menos hiperreativo ao mundo, porque, por exemplo, se você falar alto, ele já se desespera, você tem que falar sempre num tom baixo, para que você possa trabalhar o que é o verdadeiro tratamento do autismo, que é o quê? A terapia comportamental. Porque de 20 anos para cá, a gente descobriu uma coisa, o cérebro é que nem nossa musculatura, ou seja, malhando, ele se desenvolve. No caso do autismo, você tem poucas estruturas de sinapses, os neurônios se comunicam menos, por isso ele tem menos percepção da realidade. Então, o que a gente faz? Literalmente uma ginástica, um brain gym, é uma ginástica cerebral de treinar, ensinar que quando você chora, você está triste, que quando você faz um ar assim, você está irritado. Quer dizer, é um treinamento, e a coisa mais interessante, Leda, é que eles ficam fascinados em aprender. Porque aí eu faço assim, mas essa cara assim é que a gente não está gostando. Ele, pô, mas você disse que aquela outra cara também não estava gostando. Então, você é obrigado a se rever
né, em cada detalhe. E eles geralmente desenham muito, muito bem. Então, o que eles não sabem se expressar com uma palavra, eles desenham de uma forma fenomenal. E tem os autistas ainda, 10% dos autistas são mais complicados em termos assim, da gente entender o cérebro, que são os savants, que em francês são os sábios, que são crianças com um extraordinário conhecimento em uma área. E é uma ilha de conhecimento cercada por muitas deficiências. Então, por exemplo, a gente tem, você se lembra daquele filme do Rain Man, Dusty Hoffman, você lembra, né? Que é o caso do Kim Parker. Bill Gates também. Exatamente. O Bill Gates também, o Bill Gates parece também ser, a gente não pode falar que não é declarado, mas ele tinha uma memória extraordinária, ele tinha lido 10 mil livros, e desses 10 mil livros ele sabia reproduzir exatamente 98%. Ao mesmo tempo era um menino incapaz de trocar de roupa. Tinha essa lógica, né, de seguir. Eu lembro que no filme o Dusty Hoffman, me parece que fazia... Dusty Hoffman, exatamente. Tinha uma lógica, ele não saía do traço, ele tinha que seguir aquilo, se ia para uma calçada. É o trem no trilho, né? Exatamente. É o trem no trilho, exatamente. Eles são fascinados por dinossauros, eu não sei porquê. Porque talvez os dinossauros tenham poucas expressões, estejam extintos e tinham muitas poucas expressões, não sei, talvez. Mas trem, por exemplo, o autista ele não vê o mundo como a gente vê no todo. Eu olho, eu vejo a Leda. Ele vai ver o nariz, a sobrancelha, ele vai levar muito tempo, ele vai levar mais tempo para conectar as informações e ver o todo. Então os detalhes para eles são muito mais importantes do que o todo, o que dificulta uma relação. Por exemplo, você dá um carrinho para uma criança autista, ele vai se prender na roda. Ele vai ficar o tempo todo rodando a roda. Depois é que ele vai, você que vai ter que chegar para ele. Lento, né? É um processo mais lento, mas que a gente tem como abrir esses caminhos cerebrais. Pois é, eu fiquei vendo aqui o que os professores podem fazer. No caso dos professores, deve ser mais complicado, né? Muito. Se você tem um autista na sua sala, né? Muito, precisa da ajuda exatamente das pessoas, porque o grande tratamento são das psicólogas, das psicopedagogas. São as grandes tratadoras que fazem essa ginástica cerebral e que tem um efeito sensacional quanto mais cedo a gente começar. Porque é quando o cérebro ainda está ávido desse aprendizado. Tem uma decisão que a gente tem que tomar, e Minas foi pioneiro, Belo Horizonte agora, que é quando você decreta a incapacidade para que aqueles pais possam, em faltando, já deixar quem vai ser o cuidador, quem vai ser o tutor dessa criança. Foi só em Belo Horizonte, foi pela prefeitura, o deputado. Instituindo uma lei que, dependendo do grau de autismo, o governo tem obrigação, né, de zelar pelaquela criança. Por quê? Porque os pais ficam muito aflitos. Por exemplo, eu por acaso tenho algumas experiências que o primeiro filho nasceu com autismo, né, dos pais. E tiveram outros e não tiveram. E sempre ficou quem vai ser aquele que vai tomar conta quando a gente não tiver, porque mais do que educar o seu filho, preparar ele para a vida, para ter o mínimo de independência, você tem que pensar assim, quando ele não estiver aqui, quem cuida dele? Então tem essas coisas legais, como por exemplo, como vai tratar a sexualidade? Vai deixar uma criança com autismo ter filhos? Porque ele pode ter 40 anos, ele continua sendo uma criança, né? Muitas vezes. Então, como é que uma criança desprovida vai cuidar de outra criança? Esse menino, o João, com 16 anos, chegou para mim e falou isso. Tia, eu quero fazer aquela cirurgia. Eu falei, que cirurgia? Depois que ele teve esse xixi branco, né? Aí eu falei assim, que cirurgia? Aquela que não tem filho. Eu falei, mas você já decidiu isso? Tia, como é que eu vou ter um filho? Como é que eu vou cuidar de um filho? Quer dizer, ele já tendo... Você veja que ele tem uma consciência das suas possibilidades. Ele está tendo tanta noção do mundo, do nosso mundo, que ele fala assim, como é que eu vou pagar uma escola? Como é que eu vou ganhar para pagar um condomínio? Eu falei, João, você está muito evoluído, porque ele assim, tipo, eu já quero fazer. Eu falei, não, você só pode com 18 anos querer. Ele falou, mas eu vou querer fazer. É uma irresponsabilidade eu ser pai. Eu achei tão bonitinho a noção. Isso é justamente sinal de que ele não é tão irresponsável assim. Não, é sinal de que ele está conseguindo entender o nosso mundo. Eu fiquei boba, assim. Eu penso que a maneira como a gente percebe o mundo é que coloca o autista fora do mundo. Exatamente. Porque, na verdade, ele tem uma outra forma de conceber a realidade. A gente tenta impor uma forma, né? Não, e que a gente e aí pode essa entender. forma da gente fica padronizada. Então termina que ele diz assim...
com essa forma que vocês estão me dando, eu não consigo lidar. Exatamente. Agora, se fosse do meu jeito, talvez desse conta. Agora, o que faz quando eles estão na idade sexualmente ativa? É complicado. Tudo isso é discutido, Leda. Assim, eles entendem tudo. Se você explicar de uma maneira lógica... Sim, mas aí eles teriam que nascer numa família... Só em famílias que se dispusessem a entender. Não, mas exatamente essa lei agora, essa lei em Belo Horizonte, que é a primeira, que a gente espera que dê frutos, os mineiros aí saindo na frente de novo, exatamente exige que o Estado faça essa coisa da vasectomia, que oriente a família, assumir esse tipo de postura. O livro da Ana tem uma... Também, da Ana e tem uma parceria. Da Maíra e do Leandro. Maíra Bonifácio Gaiato, que é dois... psicóloga clínica e mestrada em psicologia experimental, PUC de São Paulo. E o Leandro Tadeu Reveles, isso. Que também é psiquiatra. Os dois é que tiveram essa ideia. Lidando com crianças são e especializados em autismo e eu topei esse desafio. Adorei escrever a 6, me deu um orgulho, porque é uma equipe comigo, assim, eu estou me sentindo como se estivesse lançando o livro com meus filhos, assim. Foi muito bacana. Tem um capítulo aqui de dicas para crianças com autismo. E o primeiro é esse, informar-se. Dicas para pais de crianças com autismo. Então, informar-se, ter toda a informação possível sobre a doença, incentivar o filho a se cuidar sozinho, dar tarefas para ele realizar, treinar a generalização do aprendizado, dividir as responsabilidades dentro de casa. Isso é tudo pensando no futuro. Com certeza. Ter tempo para o parceiro, estabelecer uma refeição ao dia em família, conversar com outros pais de filhos com autismo, procurar oportunidades para o seu filho desenvolver habilidades sociais, trabalhar em conjunto com a escola, lembrar os erros do passado, criar estratégias. Com autismo são pessoas muito interessantes, assim, porque eles têm uma capacidade de proteção, assim, do irmão. É bem bacana a relação do irmão. Geralmente os irmãos de autismo nos surpreendem, às vezes saem na frente dos pais. É impressionante. E toda vez que a gente vai tratar uma família que tem um paciente com autismo, a gente chama a babá, a gente chama o vizinho, a gente chama todo mundo, porque a colaboração de todo mundo é muito importante. Sim. Aconteceu uma coisa no lançamento do livro em São Paulo, a gente fez numa livraria grande e tinha o segurança do evento lá da própria livraria. No final... Um homem assim, deve ter 2 metros, né? Ele parecia um jogador de futebol americano, assim, enorme. Ele todo suado, ele chegou para mim, eu comprei o livro, a senhora podia autografar? Eu falei, claro, como é seu nome? Aí ele, não sei, sabe por quê? Eu ganhei um presente na minha vida. Eu me casei com uma mulher que já tinha um filho com autismo. E eu vou te dizer, esse menino é tudo para mim. Ele hoje tem 14 anos, doutor. Às vezes minha esposa está cansada, porque é difícil lidar, e eu chego, mas quando ele me beija, ele me abraça, você não sabe o bem que esse menino me fez. Eu tô louco para chegar em casa e dar esse presente para minha mulher. Eu achei de uma sensibilidade, um homem enorme. Ele encheu os olhos de lágrimas para falar do menino. Como está a nossa campeã de vendas aqui? 1 milhão. No total da obra. É autora de 1 milhão de livros. Ana Beatriz Barbosa, aqui numa parceria com a Maíra e com o Leandro, no Mundo Singular Entendo o Assunto, sobre o autismo. Maravilhosos. Nas melhores casas do ramo, editora Fontanar, que é um selo da Objetivo. Ok? É o selo da Objetivo? É. Elas têm selo, que nós editora, né? Uma coisa.